pessoal, sou a professora Brena e na aula de hoje vamos ver alguns conceitos importantes antes de utilizarmos os instrumentos de medição. A partir da próxima aula, vocês começarão a ver alguns dos principais instrumentos de medição na área de mecânica. Por isso, hoje eu vou apresentar alguns conceitos como medir, padrões, exatidão, precisão e sistema de tolerâncias. Em primeiro lugar, gostaria de definir o que significa medir. Medir pode ser definido como avaliação ou determinação por meio de instrumentos de medida o tamanho de objeto, ou ainda o processo de determinar experimentalmente um valor de magnitude numérica que possa ser atribuído a um objeto. Essas definições nos levam a crer que o ato de medir, em primeiro lugar, precisa ser feito experimentalmente, precisa ser feito na prática e, em segundo lugar, por meio de instrumentos de medição. O que significa padrão? No âmbito da metrologia, é comum a utilização de Measurement Standard, que significa padrão de medição. O padrão de medição é uma medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou mais valores de uma grandeza para servirem de referência. É importante que, no ato de medir, em primeiro lugar, saibamos os padrões existentes, ou seja, as referências existentes relacionadas àquele processo de medição. Qual que é o instrumento de referência indicado para aquela medição? É um paquímetro? É um micrômetro? É uma escala, por exemplo? Qual que é o material de referência? Qual que é a medida que eu estou procurando de resultado daquela referência, para que eu possa tomar decisões a partir do resultado de medição? Podemos definir precisão como a variação de um resultado e exatidão com a conformidade daquele resultado. Ou seja, uma forma interessante da gente entender esses conceitos é analisando esses 4 alvos. Para avaliarmos o conceito de precisão e exatidão, vamos avaliar esses 4 alvos. Em primeiro lugar, vamos avaliar esse alvo aqui. Temos o resultado aqui do meio, que é o objetivo dessa medição, ou seja, é o valor real dessa medição. Temos 4 pontos e os 4 pontos estão próximos desse alvo. Esse conceito ele está associado tanto ao conceito de exatidão, que é acertar o alvo o mais próximo possível, quanto ao conceito de precisão, no qual as medidas estão próximas entre si. Em contrapartida, a gente pode analisar esse segundo alvo aqui embaixo. O objetivo dessa medição é que a gente alcance o mais próximo possível esse alvo aqui do meio. Temos 4 valores aqui em que nenhum dos 4 está próximo desse do meio, ou seja, nenhum desses 4 valores são exatos, têm exatidão. Contudo, eles têm precisão. Por quê? Porque as medidas encontradas entre eles estão próximas entre si. Esse alvo aqui do superior aqui em cima, eles estão distantes. As medidas estão um pouco mais próximas desse alvo em comparação a esse, porque está aqui nesse meio. Não está muito exato, mas está mais exato do que esse. Contudo, uma medida está bem distante uma da outra. Então, a gente pode dizer que, comparando a esse alvo, ele é mais exato e menos preciso. Por fim, a gente tem essa situação em que os alvos não são nem exatos e nem precisos, já que os valores estão nessa região distante do alvo e ainda estão distantes, variando entre si. Qual que é a importância da gente entender os conceitos? O processo de medição, ele precisa acontecer de forma que o resultado daquela medida ela seja exata, ou seja, ela seja próxima do objetivo de conformidade daquela medida e também seja precisa, em que, ao a gente realizar várias medições ao longo de um período,
ao longo de um dia de produção, por exemplo, elas estejam próximas entre si. Ao realizar medições físicas, é importante ter em mente que nem sempre a gente consegue ter medidas precisas e exatas. Às vezes elas têm incertezas. Às vezes o instrumento de medição não está calibrado. Às vezes há uso incorreto do instrumento de medição, por exemplo, um posicionamento incorreto. Às vezes a escolha do instrumento de medição é inadequada, escolheu-se um instrumento que não é adequado para aquela medida, um instrumento que não traz resultados exatos ou precisos relacionados àquela medida, ou às vezes a pessoa que está medindo não sabe usar o instrumento, ou outras causas aleatórias, como por exemplo, o material ele não está regular, ele tem falhas, o material ele não pode estar linear, enfim, outras situações podem acontecer. O sistema de tolerância está relacionado com o conceito de precisão e exatidão. Muitas vezes, pessoas diferentes fazem um processo de medições de peça, a mesma pessoa faz várias medições ao longo do dia e isso pode gerar medidas diferentes. Mas as medidas diferentes não estão associadas ao erros, elas estão associadas à variabilidade das medições, ou seja, a possibilidade das medidas não serem precisas e nem exatas. Quando a peça é fabricada, nem sempre é possível produzi-la com dimensões exatas. Para que ela funcione normalmente, durante o processo de fabricação, costuma ser permitida uma diferença, ou para cima ou para baixo de suas dimensões. Define-se tolerância como a diferença entre a dimensão máxima e a mínima, ou seja, a diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior. Podemos compreender esse conceito de tolerância analisando essa figura aqui em cima. Temos o afastamento inferior, o valor verdadeiro e o afastamento superior. Ao realizarmos medidas ao longo de um dia de produção, muitas vezes não encontramos exatamente a medida do valor nominal, mas sim medidas próximas a esse valor. Para conseguirmos padronizar esses resultados, foi definido um sistema de tolerância em que resultados entre o afastamento inferior e o afastamento superior são considerados resultados aceitáveis de medidas de peças. Resultados que estão ou acima do limite superior ou abaixo do limite superior são considerados inaceitáveis, ou seja, em um processo de produção, esses resultados inaceitáveis vão levar a peças que não vão se encaixar numa montagem. A maioria dos processos de fabricação obedece normas que servem de referência para a produção de peças, componentes ou produtos acabados. Além disso, quando as peças ou componentes são produzidos, em sua montagem ou desmontagem, precisa haver intercambiabilidade adequada entre eles, sem maiores esforços ou ajustes severos. Assim, esse sistema de tolerância de aceitar ou não aceitar determinado resultado de medida está associado às regras do processo ou ao projeto do produto para garantir que aquela peça se encaixe em outras peças nos processos de produção. Então, se a gente está montando um eixo para servir de base para um conjunto de motor mecânico, por exemplo, a gente teria que esse eixo ele tem que ter determinada medida, senão ele não se encaixa no conjunto do motor. Na área da mecânica, temos essa norma chamada NBR 6158 de 1995, que fixa o conjunto dos princípios, regras e tabelas que se aplicam à tecnologia mecânica, a fim de permitir a escolha racional de tolerâncias e ajustes, visando a fabricação de peças intercambiáveis. Ela abrange dimensões nominais de até 3.150 milímetros de peças intercambiáveis. Alguns conceitos são importantes para a gente compreender essa norma. A dimensão é o número que expressa em uma unidade particular o valor numérico de uma dimensão linear. A dimensão nominal é a dimensão a partir da qual são derivadas as dimensões limites pela aplicação dos afastamentos superior e inferior.
A dimensão efetiva é a dimensão de um elemento obtido pela medição, ou seja, a gente tem a dimensão da peça, que é a unidade que aquela peça mede. Temos a dimensão nominal, o objetivo que aquela peça deve ter nas regras de projeto daquela peça. A medida efetiva é o resultado da medição. A medida efetiva, ela pode ser igual à nominal ou pode ser diferente. Só que essa diferença, ela tem um limite, ou seja, ela pode estar dentro do limite de tolerância para mais ou para menos. Então, a dimensão efetiva, ela vai ser aceitável se ela estiver dentro das dimensões limites e vai ser inaceitável se ela estiver fora dos limites. A dimensão limite são as dimensões extremas permissíveis para um elemento, entre as quais a dimensão deve estar. A dimensão limite, ela vai ter o valor máximo, que é a maior dimensão admissível a um elemento, e a mínima, que é o menor valor de dimensão admissível de um elemento. O elemento é o que a gente está observando numa peça. A linha zero é a linha reta que representa a dimensão nominal e serve de origem ao afastamento em uma representação gráfica de tolerâncias e ajustes. Aqui eu trouxe para vocês o desenho de uma peça em que temos aqui o valor da dimensão nominal, que é o valor que essa peça deveria ter de resultado. Ao realizarmos a dimensão, tivemos um resultado x. Esse resultado é a dimensão efetiva. E temos a dimensão mínima que essa peça pode ter, que é aqui, e a dimensão máxima que ela pode ter. Se ela passar desse valor máximo, significa que essa medida dessa peça é inaceitável. Outros conceitos importantes que essa norma traz é o conceito de afastamento. A gente tem um conceito de afastamento fundamental, que é a diferença algébrica entre uma dimensão e a correspondente da dimensão nominal. O afastamento superior é a diferença algébrica entre a dimensão máxima e a correspondente da dimensão nominal. Na norma, estabelece as letras maiúsculas do afastamento superior para furos e minúsculas para os eixos. E o afastamento inferior é a diferença algébrica entre a dimensão mínima e a correspondente. O campo de tolerância é a diferença entre as dimensões máximas e mínimas, sendo definido pela magnitude de tolerância e sua posição relativa em relação à linha zero. Por exemplo, se a gente está medindo um furo e esse furo deve ter uma dimensão de 56 milímetros, um afastamento superior de 64 micromilímetros e um afastamento inferior de 25 micromilímetros, qual é o seu campo de tolerância? O campo de tolerância vai ser a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. O valor máximo vai ser o valor nominal mais o limite superior. E o valor nominal inferior vai ser o valor nominal mais o valor do limite inferior. Assim, a gente teria 53,064 menos 56,025. A diferença entre eles é o campo de tolerância, que aqui no caso dá 0,039 milímetros ou 39 micromilímetros. Temos aqui uma figura que mostra a dimensão nominal, a linha zero, e aqui a gente tem, a partir dessa linha zero, o afastamento inferior, ou seja, o valor mínimo, que é esse aqui de baixo, e para cima a gente tem o afastamento superior, que é o valor máximo. Nesse caso, como vocês podem ver, o campo de tolerância vai ser exatamente a diferença entre um e outro. Então, essa região aqui do meio é o que a gente entenderia como campo de tolerância. A norma NBR, que a gente acabou de ver, ela estabelece regras para esse campo de tolerância. É possível perceber que o campo de tolerância para furos é maior no sentido de afastamento superior. É melhor ele ser maior do que o valor original do que ele seja menor, porque a gente consegue garantir a intercambiabilidade dessa peça. Em contrapartida, o campo de tolerância dos eixos, que é esse aqui de baixo, ele é maior
no sentido de afastamento negativo. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Até mais!